do Evangelho. Que o Senhor possa o abençoar nesses próximos minutos, para que Ele possa derramar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Tô chorão. Não tem como não chorar, né? Eu vou falar, o pessoal da banda, daqui a pouco eu vou chamar vocês, tá? Acho que não leva 10 minutos. Tô bastante emocionado. E eu vou ser sincero, eu vou chorar mais ainda. Desde quando eu cheguei, que vi tudo, algo começou a ministrar no meu coração muito forte. Subi ali, olhei para vocês e Deus me levou lá, uma lembrança lá na minha adolescência, igual a vocês, dentro da igreja, curtindo assim a presença de Deus, vivendo um tempo muito precioso. Muito precioso. Não desprezem esses dias. Não menosprezem esses dias. Não tenham ansiedade de passar logo esses tempos, pois eles são muito proféticos para tudo que vocês vão viver no amanhã. Eles são muito proféticos. Hoje eu estou vivendo algo lindo, tremendo, né? Aliás, eu tento buscar na memória quando é que Deus não fez algo lindo e tremendo na minha vida, eu não encontro. Mas foi porque na idade de vocês eu estava aí igual a vocês, orando, buscando ao Senhor, desejando mais de Deus. Encontrava com meus amigos, com as minhas amigas, o nosso desejo, a nossa paixão era orar, era se encontrar, era conversar, falar a respeito de Deus. Na idade de vocês, nós entramos nas escolas lá em Fortaleza, quando a prefeitura, na época, estava discutindo a possibilidade de tirar as Bíblias de dentro das escolas. Era uma prefeita lá na cidade, ela começou a falar sobre que a Bíblia atrapalhava a educação, a Bíblia atrapalhava a formação das crianças e dos adolescentes. E aí eu e meus amigos nos juntamos e começamos a evangelizar dentro das escolas. Eu tinha a idade de vocês. E eram vários, de várias igrejas diferentes. Eu era da Igreja Batista, era uma Batisbleia, né? Porque era uma igreja meio batista, Assembleia. Outro era da Assembleia de Deus, outro era da Igreja Internacional da Graça, outro era da Igreja de Cristo. E nós nos juntávamos uma tarde, no meio da semana, conseguíamos a caixa de som da igreja, pedíamos autorização da diretora e entrávamos na escola. Entramos em escolas em que nós não estudávamos lá. E a diretora, o coordenador da escola autorizava, venham. No horário do intervalo ali, que eram 20 minutinhos, ligávamos a caixa de som. Tocávamos, cantávamos, falávamos de Jesus. Foram épocas incríveis. Tudo isso me preparando para viver um projeto de Deus. Tudo isso me preparando para viver o que Deus tinha para a minha vida. Lembro-me quando nós viajávamos, Mateus falou aqui sobre a viagem que fizeram para Umburanas, né? Para Umburanas, e nós fazíamos também essas viagens. Elas eram incríveis, incríveis, incríveis. O Senhor me traz à memória um adolescente, eu já era um jovem, ele era um adolescente. E ele era assim um menino extremamente, desejoso por mais de Deus. Desejoso por mais de Deus. Ele queria conhecer mais de Deus, ele queria aprender mais, ele lia a Bíblia mais do que os outros.
Ele se esforçava. Ah, mas então ele era bem diferentão de todo mundo. Não, era igual a todos os outros. Brincalhão, sorria, ia para as festas dos amigos, aniversários, pizzaria. Vivia normalmente. Mas ele queria ir mais fundo. Ele desejava mais. E num dessas viagens de missões, de evangelismo, o nome do rapaz era Anderson. Ele e mais um grupo entraram numa casa de um homem que tinha... Eu acho que eu já contei aqui esse testemunho. Um homem... Tinha acontecido algo na vida dele ali, não lembro se foi um AVC ou alguma coisa semelhante. E ele não conseguia mais andar, ele não podia mais andar. Ele vivia de cadeira de rodas. E quando eles estavam ali na casa dessa família, entraram para evangelizar, o Anderson disse assim: vamos orar, gente? Vamos. E antes dele fechar os olhos para orar, a gente sempre falava: não fechem os olhos dentro da casa de ninguém. Fica com os olhos abertos. Quem já ouviu essa instrução? Não feche os olhos. Todo mundo fechou os olhos. E por que você sabe disso, pastor? Vou te explicar por quê. Eu era jovem já, eu estava ali. Eu não estava nesse grupo, tá? Eu estava liderando o evento junto com outros líderes. E de repente o Anderson veio contar para a gente o que aconteceu. Ele disse, antes dele fechar os olhos, ele olhou para a família e disse assim: vocês creem que Deus pode curar o seu fulano? Eu esqueci o nome. Aí eles falaram: sim, cremos. Pois vamos fechar nossos olhos. Aí todo mundo fechou os olhos. Quando eles começaram a orar, assim, é como se uma glória de Deus entrasse naquela casa. Com certeza a glória de Deus entrou naquela casa. E de repente eles escutaram o homem dizendo assim: cadê minhas sandálias? Cadê minhas chinelas? Porque eu não quero andar de pés descalços. O homem tinha se levantado da cadeira de rodas, estava caminhando no meio da casa. O Anderson veio contar para a gente chorando e disse: pastor, aconteceu. Pastor não era pastor ainda. Edmo, aconteceu isso. E aí que Deus fez um milagre. E sabe por que eu me emocionei olhando para vocês dali? Não só porque eu lembrei da minha adolescência, mas eu me lembrei da glória de Deus, da presença de Deus que eu senti lá naquela época. A mesma eu senti aqui no meio de vocês, gente. O mesmo milagre que eu vi Deus fazendo no meio dos adolescentes naquela época. Deus quer usar vocês de forma poderosa para levantar aleijados, para curar doentes, para ressuscitar mortos, para libertar cativos. Deus quer usar a vida de vocês. Você pode dizer amém? Eu senti essa graça, essa unção especial. Eu tive esse privilégio de viver essas coisas. Foi uma bênção, gente. Foi uma bênção. E aí o Senhor, aos meus 20 anos de idade, me separou para um ministério. Eu, teimoso, tentei fugir. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim: cuidado, Jonas. Eu sei que Deus está falando com alguém, ou com alguns alguéms, né? Cuidado, Jonas. Eu tentei fugir. Olhe para mim, por gentileza. Eu tentei fugir. E aí eu meio que não aceitei, recém-casado, né? Eu casei bem jovem, bem novo mesmo, com 20 anos de idade apenas. Não antecipe as coisas e nem atrase nada. Viva no tempo de Deus, amém? Então, eu casei bem jovem, com 20 anos de idade. Eu até brinco, dizendo que eu estava nos adolas e a Ângela já estava olhando, dizendo que quando ele ficar de maior eu caso. Estou brincando. A Ângela é um pouquinho mais... a Ângela é um pouquinho mais velha que eu. Nem parece, né? Eu pareço ser bem mais velho que ela, mas ela vai ficar sabendo, vai ficar brava. Casei bem jovem. E aí, quando eu casei, o Senhor me separou para o ministério. Eu não quis aceitar. Eu não queria. Fugi.
Consegui um emprego que eu entrava... Antes disso, eu tinha um pequeno negócio, era um pequeno empresário. Consegui um emprego que era das 3 da tarde às 2 da manhã. Ou seja, não tinha tempo para nada. Para fugir mesmo. No grupo Edson Queiroz, lá, um grupo gigante, indústria gigante, geladeiras, fogões, né? A minha recepção lá do Fujão, lá não tinha uma baleia para me engolir. Mas o que aconteceu? Tinha uma geladeira duplex empedurada que caiu nas minhas costas. Com 3 dias de trabalho, peguei um atestado de uma semana. Eu acho que o senhor olhou assim, já que não tem uma baleia para pegar esse Jonas, toma uma geladeira duplex. Não foge, gente, não adianta. Para onde eu irei? O salmista disse no Salmo 139, edificarei lá nos altos céus ou lá no mais profundo, o Senhor estará lá comigo. Para onde esconderei? O Senhor estará lá. E aí o Senhor me chamou, me separou para a vocação de dedicação exclusiva. Ah, então quer dizer que fazer a obra de Deus, todo mundo é de dedicação exclusiva? Não. Todos nós somos integrais na missão, amém? Todos nós somos integrais na missão, não existe uma parte minha na missão. Nós devemos estar num todo na missão. Seja você na escola, na faculdade, quando você se formar, estiver lá no seu escritório de trabalho, como advogado, ou como um juiz, um jurista, um promotor, um médico, seja lá o que for, empresário, seja lá o que for. Você é uma pessoa integral no ministério e na vocação de Jesus na sua vida. Amém ou não amém? Você é integral. Mas no meu caso, o Senhor me chamou por um tempo na dedicação exclusiva, separada. E parece que Deus gosta assim de... Às vezes Deus é meio bem-humorado assim, e gosta de fazer umas brincadeiras com a gente. Eu decidi... Aí a Ângela, tá bom, também entendi que o Senhor está nos chamando, ela decidiu também. Saiu do emprego dela, supervisora de um restaurante, do que eu estava fugindo. 3 meses depois, a Ângela está grávida do Micaías. E agora, porque, né? 2, tudo bem, mas 3. Aí o Senhor nos chamou para um momento de dedicação exclusiva. A primeira igreja que eu pastoreei foi numa missão urbana, numa região bem humilde, bem difícil de Fortaleza. Muita gente pensa que a gente é do sertão, né? Nós não somos do sertão, nós somos de Fortaleza. Sertão foi um campo missionário nosso. Quem conhece Fortaleza? Quem não conhece, assim, sinta um pouco de inveja, tá, gente? Porque é maravilhoso. E num bairro de Fortaleza, um dos mais perigosos de Fortaleza. Dos 10 homens mais procurados pela segurança, pela Secretaria de Segurança do Estado, 5 moravam nesse bairro. Era extremamente perigoso, extremamente perigoso. Era daquele que você tem que abrir os vidros do carro, ligar a luz de dentro, e baixar o farol. Era desse jeito. Foi um desafio naquele lugar. Mas foi um privilégio ver o que Deus estava fazendo ali. Um testemunho que eu quero contar desse lugar é sobre uma menina, adolescente. Eu não lembro se eu contei para vocês. Uma menina adolescente que arriscou a própria vida, estava fingindo que ia para a igreja e estava se envolvendo com o mundo do crime. Contei isso aqui, gente? Contei, né? Pois é. Hoje, para a glória de Deus, ela é... Quem não ouviu esse testemunho? Muita gente. Gente, sei que ouviu, vai ter que ouvir. Bem rapidinho. Ela fingia que ia para a igreja em outro bairro e estava se envolvendo com uma facção criminosa, rival do bairro que ela morava. Um dia descobriram, e quando ela entrou no bairro, iam matar ela.
Quando eu vi aquele barulho na rua, eu saí de uma casa de uma irmã que estava, olhei, os caras iam matar ela na nossa frente. Foi aí que eu falei com o chefão, né, um dos chefões, né, porque o chefão principal estava preso. Eu disse, cara, não faça isso. Olha a tia dela aqui, passando mal. Ele reclamou lá, mas não fez. Cuidado com as companhias. De verdade, cuidado. Visitei ela lá, ela se envolveu mesmo, falei com os pais, e quando eu estava lá na casa dela, com os pais dela, no mesmo dia, tudo isso, entraram 3 caras e falaram assim, nós não vamos matar ninguém inocente, somente ela. Na hora, gente, me faltou chão. Ô, pastor, se o senhor está motivando a gente para o campo missionário, aí só está dando medo. Deixa eu te contar. Eu olhei para ele e disse assim, você não vai fazer isso, não. De jeito nenhum, na minha frente você não vai fazer, não. A gente tira ela daqui, vocês nunca mais veem ela. E a menina tinha errado. Mas, pastor, ela tinha errado, ela era culpada, ela não tinha que pagar. Jesus já pagou na cruz. E eu disse, vocês não vão fazer isso. Não, a gente tem que falar com o chefão lá, não sei o quê, que é o cara que estava no presídio. Eu disse, falem com ele. Finalizando, resumindo bem a história mesmo, hoje, para a glória de Deus, a menina está viva, casada, mãe e é uma serva de Deus de verdade. Glória a Deus, gente. Mas havia naquele lugar uma igreja fazendo o ID. Não era o Edmo fazendo o ID, tinha uma igreja fazendo o ID. Qual lugar que Deus quer que você faça o ID? Daquele lugar, Deus me levou para o sertão do Ceará, Bico da Arara, foi onde eu conheci a IBVA, recebi a conexão lá. Vocês já ouviram a história do Seu Branco? Não? O pastor já ouviu. Vou contar ela para você. O Misael também, pai. O Misael também é de casa, né, macho? Eu estava lá no sertão do Ceará, gente, pastoreando, e é sertão mesmo. Eu desligava a luz da minha casa e da igreja, ficava tudo escuro, o breu. E eu comecei a ajudar um senhor lá perto que estava em depressão, ele bebia 2 litros de cachaça por dia. Ele estava em depressão, ele estava virando álcool, literalmente. Porque tinha perdido os 2 filhos, numa situação complicada, e vai. E eu comecei a ajudar ele a cuidar de fazenda. Gente, olha, presta atenção nisso aqui, olha para mim. Gente, eu sou de Fortaleza. Eu não sei o que é cuidar de gado. Eu mal sei o que é cuidar de cachorro. Hoje eu gosto de cachorro, não posso ter porque meu apartamento é muito, muito pequeno. E ele ia querer tomar meu lugar na cama, e não dá. Mas assim, não sei nem cuidar direito. Imagine cuidar de gado, pegar alimento para eles, aquela coisa toda. Eu fui ajudar ele a fazer isso. Eu sinto que eu mais atrapalhava do que ajudava. E aí, o que acontece? Comecei a ajudar, e teve um dia, gente, uma seca muito grande, um período de uma seca muito grande. Uma das maiores da história do sertão do Ceará. O que aconteceu? As vacas começaram a morrer. E aí, preste atenção, olhe para mim. Eu já vou caminhar para um momento que Deus mandou aqui e vou compartilhar com vocês uma ministração que o Senhor falou comigo e confirmou aqui na peça. As vacas começaram a morrer. A gente encontrava elas mortas, de fome e sede. Até que quando a gente tentava salvar algumas, né, ela estava caída de fome. A gente tentava levantar, amarrar elas em alguma coisa para elas ficarem firmes em pé, porque se elas ficam deitadas, apodrece isso aqui dela. E aí eu tentando, fazendo força ali, fazendo força. Aí teve uma hora que eu reclamei, eu disse, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Para que o Senhor me trouxe para cá? Não foi por isso que o Senhor me trouxe para pastorear a igreja. O Senhor me trouxe para falar de Jesus para esse povo, não foi para levantar vaca doente.
E eu reclamei com o Senhor. Passou-se o tempo e eu comecei a convidar o seu Branco para a igreja. O seu Branco, não, eu vou um dia. Até que um dia eu cheguei de manhã na casa do seu Branco sóbrio, não tinha bebido. O seu Branco olhou para mim e disse assim: pastor, eu já era pastor, né? E disse: pastor, eu estou indo para o seu culto. Eu disse: que história é essa, seu Branco? Eu não vejo o senhor lá. Ele: eu estou indo para o seu culto. Inclusive ontem o senhor falou sobre isso aqui e o culto foi bem agitado, né? Aí eu disse: rapaz, ele ouviu. Eu disse: como assim, seu Branco? Eu não vi o senhor. Como é que o senhor foi para o culto? Aí ele me levou para lá de trás da casa dele e disse: está vendo esse caminhozinho aqui no meio do mato? Estou. É só seguir nele reto. Nunca siga reto num caminho no mato, e você se perde. Eles não se perdem, mas você se perde. É só seguir reto, que vai dar de frente para a sua igreja. Lá tem uma pedra. E todo culto eu estou lá sentado assistindo o culto. Na hora o Espírito Santo falou comigo. Disse assim: é por isso que você está aí, levantando uma vaca. No dia da minha despedida de lá, que a gente estava indo embora, eu vi um movimento assim, a igreja correndo, o pessoal cochichando, conversando. Eu disse: gente, o que foi que aconteceu? Eu disse: pastor, o senhor não tem ideia quem está vindo para o culto. Eu: quem? O seu Branco está vindo para o culto. E por que o espanto? Porque ele nunca entrou em nenhuma igreja na vida dele. E ele veio para cá, para o culto, se despedir do Senhor. Tudo por quê? Sem eu saber, eu estava fazendo missão, levantando uma vaca para um fazendeiro. Está na hora de fazer missões. Seja como for, faça missões. Eu me emocionei aqui na hora da ministração, da dança. Aliás, me emocionei desde antes. Porque quando o Senhor me trouxe para a Bahia, uma das músicas que tocava muito na época era essa música do... não vou lembrar o nome da banda. Morada, isso. Ele abre mão de sua glória, se pôs no madeiro por mim, né? E eu queimei os meus carros, me despedi dos meus pais. Foi muito difícil se despedir da minha mãe, gente. Eu sou fã da minha mãe. Meu pai já não vive mais. Eu era bem jovem quando ele faleceu. Se despedir da minha mãe foi muito difícil. Mas eu tive que queimar meus carros. Eu tive que deixar tudo. E essa tarde, orando por vocês, eu já sabia o que eu ia compartilhar. O Mateus pediu para ser algo assim, né? Compartilhar sobre a vida mesmo de missões, motivá-los. E aí o Senhor me fez lembrar essa tarde de uma ministração que fez o meu coração queimar por missões. No ano de 2009. Pode ser eu, né? Ficando coroa, macho.
Senhor me lembrou dessa ministração. E vocês, eu estava assim, perguntando, Senhor, eu tenho que falar isso mesmo? Porque a gente vive numa geração que são tantos desafios emocionais, são tantos desafios é tanta ansiedade, é tanto medo, muitos com tão pouca vontade de viver, que eu não sei se pode falar isso. Eu fiquei preocupado. Até que as meninas aqui na dança, os meninos do teatro, no meio, teve parte dessa ministração. E foi essa ministração que despertou-me para um desejo de missão. E talvez isso passou até um pouco desapercebido de vocês. Mas eu vou ler isso aqui para vocês. Essa ministração. E eu queria que você ficasse muito atento. Eu queria que diminuísse essas luzes, deixasse só como estava no início, por gentileza. A banda pode, na medida que Deus for conduzindo, a gente for subindo, pode fluir. As meninas que cantam, pode subir também, por gentileza. Pode diminuir as lá de trás também, por favor. Por favor. Foi essa ministração, nesse versículo, dessa banda, Livres para Adorar, que meu coração se despertou para missões. Eu chorava muito. Eu estava aí, igual a vocês, gente. Lembre-se. Alguns são chamados para dedicação exclusiva. Pastor Heraldo, Pastor Marcos, Pastor Beto. Hoje eu não estou mais na dedicação exclusiva. Hoje eu tenho um pequeno negócio, uma pequena empresa. Sou coordenador do César, que vocês conhecem bem. Mas foi nessa época, 2009, 2008. Eu era um adolescente, gente. Meu coração queimou ouvindo tudo isso. Por favor, dê-me sua total atenção. Se quiser, feche os seus olhos, escute isso. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esse é o sentimento do missionário. Queria que você já pensasse na música aqui. Vocês vão fluir, tá bom? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Para que haja vida, é necessário que haja morte. É necessário que escolhamos morrer, para que outros possam viver. De modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida.
É necessário morrer para si. É necessário morrer para as suas próprias vontades. É necessário morrer para os seus próprios sonhos. É necessário morrer. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Alguém pode dizer amém? Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Se o seu coração queima em fazer a vontade do Senhor, você não pode se apegar com as coisas dessa terra. Sua meta não pode ser o iPhone 16, o 17 que está para sair. Não é essa a nossa meta, não é esse o nosso sonho. Se eu alcançar, amém. Se não alcançar, o mais importante é que eu morrerei, para que outros tenham vida. Para que outros tenham vida. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. A missão nasce no desejo de alguém para dar vida a outro, entregando a sua própria. Jesus. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Aqui em Coríntios diz o seguinte: não é só que vale a pena viver, deve-se morrer. É necessário, eu estou lendo a ministração aqui agora, tá, gente? É necessário morrer para que haja vida. Para que haja vida. Trazendo em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada também em nosso corpo. Só viverá realmente a missão quem decidir morrer para si. Só viverá realmente o ID do Senhor quem decidir morrer para si. Quem decidir morrer para si mesmo. De modo que em nós a tua morte e em vós a vida. Muitas vezes eu perguntei chorando ao Senhor: por que eu não posso ter uma vida comum como todo pai, como todo marido? Por que eu não posso ter uma vida comum, natural, como qualquer outro? Eu aprendi que porque eu decidi morrer, eu escolhi morrer para os meus sonhos, para viver os planos de Deus. Ah, pastor, não estou querendo isso aí não quero morrer para os meus sonhos. Talvez alguns dos seus sonhos são os sonhos de Deus, porque quando eu comecei a morrer para os meus sonhos, eu comecei a sonhar os sonhos de Deus. E sabe, querido, hoje eu vivo um dos meus sonhos. Um dia eu sonhei estar numa igreja que fosse relevante e cumprisse uma missão íntegra. Hoje eu estou aqui e crio meus filhos aqui nessa igreja. Estou caminhando para encerrar. Eu queria que você ficasse em pé, por favor, querido. Não perca sua atenção. De modo que em nós a tua morte e em vós a vida. Assim como a semente tem que morrer para germinar, nós temos que morrer para que possamos dar fruto. Se não fosse os que vieram antes de nós e deram suas vidas, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Se os missionários que morreram de tuberculose, que morreram de pneumonia, febre, quando chegaram aqui, há 500 anos atrás, se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui.
para que outros possam viver, vale a pena morrer. Jesus, ele falando que era necessário morrer, Pedro tentou exortá-lo para que parasse de falar de coisas negativas. Jesus disse para Pedro: Pedro, para trás de mim, Satanás, porque você pensa nas coisas dos homens e não nas coisas do reino de Deus. Se você quiser vir após mim, tome a sua cruz, siga-me, venha morrer comigo. Morreu comigo. Quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, irá encontrar a vida eterna. A vida eterna. Pois o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Essa geração está te ensinando a fazer o primeiro milhão. Seja milionário, junte o seu primeiro milhão. Nada errado ter esse dinheiro, nossa, tenha bastante. E se você acha que dinheiro é pecado, doa ele para missões. Nada errado, querido. Mas pensar nessas coisas é tentar salvar a própria vida. A gente tem que morrer para viver. A gente tem que morrer para viver. Pois o Filho do Homem voltará na sua glória, na glória do Deus Pai, retribuirá cada um segundo a sua obra. A pregação da cruz, da morte, é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus manifestado. É o poder de Deus. Quem quiser, de fato, quem fizer de tudo para garantir a sua vida nesse mundo, não viverá a sua vida no outro. E quem fizer de tudo para garantir a sua vida no outro, na eternidade, perderá a sua vida nessa. Perderá o seu controle dessa vida. Mas quem viver com os olhos fixos no tesouro eterno, esse receberá o que a eternidade pode entregar, para que outros possam viver. Vale a pena morrer. Morrer para si, morrer para a sua própria vontade e viver para a glória do Senhor. Eu queria chamar aqui na frente, eu sinceramente era para vir todo mundo, né? Mas eu não sei se. Só quero dizer uma coisa para você, por favor. Não pense agora em ministrar em ninguém. Seja ministrado. Não, pastor, mas é porque a gente seja ministrado. Agora eu vou ser bem sincero. Eu estava aí quando me chamaram para frente numa ministração como essa. Eu não sabia que eu estava perdendo o controle da minha vida naquele momento. E Deus tomando todo o controle dela. Foi a melhor coisa que eu fiz, gente. Eu não pude juntar tesouros. Ainda não. Eu não pude juntar bens. Mas eu tenho um privilégio de dizer que eu pude servir tentando se parecer com Jesus a cada dia da minha vida, mesmo tão pecador. Eu tive o privilégio de poder levar pessoas a Cristo, de batizar pessoas, de testemunhar de Jesus. Lá dentro da empresa que eu trabalhava, lá em Salvador, os donos da empresa olharam para mim e disseram assim: Edmo, não dá pra gente fazer. Eles falaram o nome da empresa, eu não vou repetir aqui, falaram empresa tal church, para você ser o nosso pastor. Eu disse: não dá, gente. Mas eu estava lá, morrendo para mim mesmo, e sendo a semelhança de Jesus, tendo o privilégio de falar de Jesus. Eu quero chamar aqui na frente
Você que quer morrer para você mesmo e quer viver os planos de Deus, por favor, se quiser, venha para cá, mas venha sabendo que você vai perder o controle da sua vida. Deus vai pegar a sua vida. Vamos louvar o Senhor? Aleluia. Afundei meus barcos no mar. Aleluia. Me despedi dos meus Pode vir mais para frente. Pode vir aqui para frente. queimei minhas carroças eu afundei meus barcos no mar. Eu quero perder o controle da minha vida mais uma vez, Senhor, mais uma vez. Pode louvar, pode ficar à vontade. No maneiro por me conectar, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capelou. Pastor, eu já fiz isso. Ele me deu um Queridos, eu estou fazendo agora de novo. De novo eu estou fazendo. Oh, o Espírito de Deus. Fica à vontade aqui, Senhor. Ei, Espírito Santo, unge as nossas vidas. Unge as nossas vidas. Oh, Espírito. Não é fácil. Não é fácil, mas nós iremos, Senhor. Não é fácil, mas nós iremos, Senhor. Quantas vezes preciso for, quantas vezes preciso for, Senhor. Quantas vezes preciso for. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Se você sentir de Deus, ministre na vida dessas pessoas que estão aqui na frente. Líderes, ministrem. Ministrem. Deixa Deus usar a vida de vocês. Se não tenho pra onde voltar, Melody, só tenho você, Deus está movendo grandes coisas a teu respeito. pra onde eu irei, Você viverá essa música. pra onde voltar, só tenho você, Há um movimento do reino de Deus ao seu respeito e da vocação que Ele tem para você. pra onde eu irei, Será forte, desafiador, pra onde voltar, mas perde o controle. tenho você. Deus vai te levar. Se eu não tenho pra onde voltar, Senhor, você só temos o Senhor, Deus. paga de vida eterna. Só temos o Pra Senhor. onde eu irei, Essa vida nada basta, pra onde voltar, nada é o suficiente. você Só temos o Senhor. paga de vida eterna. Pra onde eu irei, Fica à vontade, Espírito Santo. pra onde Sela a nossa vida com a vocação.
A mesma unção que separou jovens moravianos, Pai. A mesma unção que separou o apóstolo Paulo. A mesma unção que separou, Senhor. Separou, Senhor, os missionários que vieram para o Brasil. A mesma unção, Senhor, que despertou jovens. Charles Finney, John Wesley. A mesma unção, Senhor, que despertou o Moody. Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Oh! Chora, minha nova sora e candaraba lava chora. Oh, minha nova sora e candaraba lava. Oh, minha nova sora e candaraba chora. Nova sora e candaraba. Oh, minha nova sora e candaraba. Nossas vidas é tua, Jesus. Oh, Espírito de Deus. Nada mais eu só quero mesmo que você não tenha se deslocado até aqui à frente, o Senhor está falando com você aí, porque sua decisão já está no coração. Deus vai mudar a rota da vida de muitas pessoas aqui. Deus vai mudar a rota da vida de muitas pessoas aqui. Deus vai mudar a rota da vida de muitas pessoas aqui. A minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Deus vai mudar a rota de muitas pessoas aqui. Cante isso. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Aleluia. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Ele. Veja o Senhor mudando a rota. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus
tenho uma notícia para te dar. Você perdeu o controle. Você perdeu para Deus. Pastor, nessa noite eu saí daqui vitorioso. Não, você saiu daqui derrotado. Você perdeu para Deus. Chegar em casa, você vai dizer assim: mãe, pai, eu fui derrotado hoje. O que, meu? Deus me venceu. Você pode dar salva de palmas para esse Jesus lindo? Se é para Jesus, tem que ser mais forte. Seja adorado, Senhor.